e o que passasse disso iria para a Previdência Complementar. Então, essa contribuição passada também seria mais ou menos nesse modelo. O que passasse do teto do RGPS vai ser calculado para acreditar como reserva do servidor. Então, se o servidor que migrar, ele vai receber o equivalente àquilo que ele contribuiu acima do teto do RGPS. Né? E isso vai ser transformado numa reserva complementar para ele converter em benefício programado quando ele vier se aposentar. Né? A vantagem desse sistema que foi criado aqui em Alagoas é que o servidor ele garante o benefício independente de se aposentar no estado de Alagoas. E isso pode ser vantajoso também para alguns servidores ainda que, por exemplo, ainda pensam em migrar de carreira, pensam em fazer outros concursos, porque nesse modelo que foi criado em Alagoas, ele poderia levar esse benefício dele para onde ele fosse, através de um instituto chamado Portabilidade. Outra coisa, Neto, quem é inativo, ele pode voltar ao serviço público a fazer essa opção ou não? Não, assim, até porque assim, essa questão da reversão da aposentadoria é discutível, né? Existe para os militares, para os servidores civis, é mais complexa essa discussão, mas hoje não tem essa opção. A gente não tem essa opção do servidor civil ser revertido para o serviço ativo para fazer a opção pela Previdência Complementar. Porque o servidor ele já está aposentado, ele já tem o benefício dele garantido por outras regras que eram até mais favoráveis do que a atual regra de Previdência. E é uma coisa que os servidores têm que ter em mente, é que a Previdência Complementar ela serve para fazer alguma proteção de patrimônio, serve para se proteger de futuras reformas previdenciárias, mas não significa necessariamente que a Previdência Complementar vai ser melhor do que os regimes antigos que alguns servidores já se aposentaram. Ele tem muito sentido no contexto de mais reformas que deverão vir, né, no sentido de proteger patrimônio, de fazer planejamento fiscal, mas é uma decisão que tem que ser muito bem avaliada, porque a migração, quando o servidor opta para migrar para o regime complementar, essa decisão é retratável. Ele não pode voltar para o regime anterior. Então, até por isso que um servidor que se aposentou ele já consolidou o direito dele, já está com o direito adquirido, ele não tem como ir para a Previdência Complementar e depois garantir os benefícios do outro regime. Por que o governo do Estado optou por esse sistema, por esse modelo? Na verdade, ele era facultativo até a Emenda Constitucional 103, os estados poderiam criar, isso era uma norma que veio da Emenda Constitucional número 20, mas com a Emenda Constitucional 103, que foi a última reforma previdenciária, esse sistema ele passou a ser obrigatório. Todos os entes federativos têm que criar o regime de previdência complementar para os seus servidores até finalzinho de novembro agora de 2021. O que acontece é que o Estado de Alagoas já tinha iniciado essa discussão há um tempo atrás e resolveu em 2017 criar um sistema de previdência complementar, passou um tempo escolhendo como é que seria o modelo, se o Estado de Alagoas pegaria carona em uma outra entidade de previdência complementar, se criaria uma entidade própria, se constituiria um fundo complementar específico para os estados do Nordeste. Passou um tempo avaliando essa decisão e, no final das contas, optou por criar uma entidade própria de Alagoas, uma entidade onde os servidores eles estivessem mais próximos da gestão, onde os servidores eles poderiam fazer parte diretamente da gestão. Então, em 2019, foi autorizado o funcionamento da Fundação de Previdência Complementar. Eu fui indicado para ser o primeiro presidente, tive que passar por um procedimento de habilitação prévia pelos órgãos regulatórios, que é a Previc, uma autarquia federal que regula o setor, e de 2019 até o final do ano passado, até outubro de 2020, a gente tirou a entidade do papel, conseguimos colocar a entidade profissional, aprovamos o plano de benefício e conseguimos colocar o plano de benefícios dentro do prazo legal que a Previc, que é a autarquia, dá, e o fundo já está funcionando desde outubro. Então, os servidores novos, a gente já tem participantes, os auditores fiscais que tomaram posse no último concurso já são nossos participantes, e todo servidor que entrar agora no estado de Alagoas, ele já vai fazer parte do regime complementar.
Considerando o servidor que já completou o seu tempo para se aposentar, mas continua na ativa, é vantajoso para ele fazer essa opção por esse plano de previdência complementar? Assim, dificilmente vai ser. O que a gente tem que levar em conta assim, aqui, como eu tinha falado antes, não significa que ela vai ser vantajosa para todo mundo. O que vai depender em relação à questão da previdência complementar quanto tempo o servidor faltaria para se aposentar, e aí a gente pode ter algum servidor que já completou o tempo, por exemplo, com 50 anos, 55 anos, de acordo com alguma regra que ele tem anterior, algum direito adquirido que ele tem anterior, mas ele optou, de repente, por sair na aposentadoria compulsória com 75 anos de idade, por exemplo. Então, nesse caso, esse servidor de 55 anos, ele passaria 20 anos contribuindo para uma reserva complementar. Em 20 anos, com a base salarial boa, provavelmente ele teria uma reserva complementar interessante. E como ele também já passou muito tempo contribuindo, provavelmente o benefício especial dele também seria um valor interessante. Mas é muito difícil, é isso que eu quero dizer. Quem já tem direito adquirido a se aposentar com base em regras mais antigas, esse tem que avaliar ainda mais, né, tem que tomar muito mais cuidado em tomar essa decisão de migrar ou não. Porque ele provavelmente tem um regime de aposentadoria mais vantajoso do que os atuais servidores que entraram mais recentemente no serviço público, principalmente aqueles servidores que não têm direito à integralidade, não têm direito à paridade. Então, esses servidores, eles fazem uma conta diferente dos servidores que têm direito, por exemplo, à paridade, que é a pessoa ter a aposentadoria igual ao da ativa, e toda vez que aumentar o servidor ativo, aumentar o inativo, né? Os novos servidores não têm esse direito, então, para eles é muito mais fácil tomar essa decisão. Considerando que a pessoa faça a opção por esse plano de aposentadoria complementar, na hora que ele se aposentar, além dos proventos, do provento, ele recebe mais alguma coisa? Ele tem direito, digamos, a sacar o que tem lá nesse fundo? Isso. Como é que funciona? Hoje, com a criação do benefício especial, o servidor que migrar, ele vai ter 3 rendas. Ele vai ter a aposentadoria dele pelo regime próprio, que é a cargo do Alagoas Previdência. Ele vai ter um benefício especial que vai estar sendo rentabilizado e que vai ser convertido em pagamento de benefício programado. E ele vai ter o benefício complementar, que vai ser pago também pela fundação. Na hora de receber, ele pode optar por receber uma aposentadoria programada. Ele vai poder optar entre 60 meses e até 240 meses de benefício programado. A gente está alterando esse prazo. A gente já protocolou na Previc autorização para que esse prazo seja até 360 meses, que equivale a 30 anos. E ele pode optar também por receber um valor, um percentual da reserva dele todo mês, de forma que, se ele optar por receber um percentual que seja abaixo da rentabilidade, ele vai manter sempre aquele saldo lá constante e o benefício vai ser um benefício praticamente perpétuo, né? E como é que fica a situação daquele servidor que não migrar? O servidor que não migrar, ele continua no regime próprio, no Alagoas Previdência, com as regras que estão vigentes hoje na Lei Complementar 52, com os mesmos critérios de cálculo de benefício, né? A base de cálculo dele de contribuição vai ser o salário cheio. Uma das vantagens também da migração é que, quando o servidor migra, ele vai deixar de contribuir os 14% em cima do salário todo e vai contribuir os 14% em cima de 6.433, que é o teto do RGPS, né? Então, isso é uma vantagem também. A pessoa que migra, ele aumenta um pouco o salário líquido, né? O que é importante alguns servidores terem consciência que isso não pode, a decisão de migrar é uma decisão que é um planejamento previdenciário. O servidor também não pode pegar 100% do salário líquido que vai aumentar e transformar em consumo. Ele tem que se controlar, porque ele passa a ser agora cada vez mais responsável pelo futuro dele e da família dele, né? Ô Neto, de vez em quando a gente ouve falar, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil como um todo e particularmente em alguns estados, de que há risco de faltar recursos para se pagar aposentadorias futuras, certo? Então, quem não fizer essa opção e continuar contribuindo, no caso daqui, do Alagoas para o Alagoas Previdência,
existe uma garantia de que não vai ter esse problema de faltar dinheiro para pagar o aposentado? Não tem como eu dizer que não tem risco, assim. Claro que toda decisão tem risco. Ficar no regime próprio tem risco, e existe algum risco também embutido em regime complementar. Agora, são riscos diferentes. O servidor público, por natureza, ele acredita muito no Estado, até por isso que muita gente deixa de seguir carreira privada e opta por ser servidor público porque acredita que o Estado vai ser um bom provedor dele eternamente. Mas a gente já viu exemplos recentes de alguns estados que não pagaram aposentadoria. Teve estado que passou um ano sem pagar aposentadoria, agora, recentemente, no Brasil, por causa de algumas questões de crise fiscal, de royalties de petróleo e outros exemplos que nós tivemos. E, então, significa que tem risco também, algum risco ficar no regime próprio. Alagoas tem feito uma boa gestão, a gente tem acompanhado do regime próprio. A Previdência Complementar, inclusive, foi uma forma que foi criada para aliviar o regime próprio e diminuir o impacto das aposentadorias futuras nesse regime. Mas o que é que acontece? Assim, o servidor que toma opção por migrar, ele, de certa forma, ele faz um nível de proteção. Assim, o salário dele no Estado, né, na aposentadoria, vai estar limitado a 6.400, né, seja para o Estado tributar, seja para o Estado pagar benefício, e ele vai ter uma outra reserva, uma outra renda segregada do Estado, custodiada em uma instituição financeira oficial do Brasil, onde esse dinheiro vai estar lá controlado, custodiado e à disposição do CPF daquele servidor. O dinheiro ele não vai estar ao alcance do Estado, né? A Previdência Complementar, o Estado ele é um participante igual como o servidor é participante. Então, ele não controla o fundo complementar. O fundo complementar é gerido segregado, separado do Tesouro. Ok, nosso muito obrigado então a Carlos Trindade Neto, ele que é presidente do Fundo de Previdência Complementar do Estado de Alagoas, pela sua presença aqui em conjuntura, ele que é também procurador do Estado de Alagoas. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com o vereador do Podemos de Maceió, Alain Balbino. Até já.